Tudo bem, irmão Ricardo? Irmão Ricardo, eu estou fazendo a gravação do vídeo novamente, porque eu te mandei a aula da lição número 4, né? Que é sobre o anjo caído. Na verdade, é como o mal entrou no mundo, mas aí eu fui ver, os slides não saíram. Então, eu estou regravando agora com os slides. Fiz essa aqui só para apresentar para você os slides, porque, na verdade, tudo aquilo que eu falei já foi naquele vídeo ali de 1 hora e 45 minutos. E o slide ficou congelado, então não disparou os slides. E esse aqui eu vou tentar disparar os slides, tá bom? Mas é só recapitulando aqui, porque toda a essência da aula está nesse vídeo aí de 1 hora e 45 minutos. É a mesma coisa, só que esse aqui eu vou te apresentar os slides, tá bem? Ok. Então vejamos aqui, irmão. Eu vou colocar aqui. Pronto. Aqui nós já estamos com os slides, tá vendo? Um anjo que caiu do céu é a história de como o pecado entrou no mundo, ok? Então, aqui para nós é irmos aqui estudando aqui, tá bem? Então, veja bem, quando eu comecei a falar, muitas pessoas se perguntam por que que existe o sofrimento, por que que existe a morte, o mal, as doenças, tá? Quem é que criou tudo isso? Quem é o autor do mal? Tá? O irmão, na verdade, já ouviu o primeiro vídeo e eu estou só agora te apresentando os slides. Como eu falei para você, a Bíblia apresenta as respostas. Todas as respostas nós encontramos na Bíblia. Então, vejamos lá, que o senhor já leu na Bíblia, né? Porque o senhor acompanhou aqui esse estudo aí. É o mesmo número 4, de 1 hora e 45 minutos. No livro de Romanos, ou melhor, de Romanos não, em Apocalipse, capítulo 12, verso de 7 a 9, nos diz, nos conta como que a história do pecado começou. E o que está escrito lá em Apocalipse 12, versos 7 a 9? Está aqui, ó. Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, e todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então o irmão está vendo aqui que houve uma guerra onde? No céu. Quem é Miguel? Miguel, Jesus e os anjos do bem, tá certo? Quer dizer, é Deus, que pelejaram contra o dragão. O dragão é o diabo e Satanás, e junto com os anjos dele. Todavia, nessa guerra, Satanás não ganhou essa guerra, como nós dissemos, não é? E como houve uma guerra, ele não pôde ficar no céu. Então ele foi expulso do céu, ele e os anjos que obedeceram a ele, os anjos maus. Está bem? Então foi expulso. E aonde que ele veio parar? Veio parar no nosso mundo, que tinha sido criado perfeito. Veio aqui para a Terra, onde ele tentou os nossos primeiros pais. Então, expliquei a terça parte. Dos anjos ele trouxe. Expliquei ali, lembra do exemplo que eu dei? Da barra de chocolate, se você dividir em 3 partes iguais, forma um todo. Então, uma das 3 partes é 1/3. Deus ficou com 2/3 dos anjos no céu que não caíram. E Satanás trouxe com ele os anjos perdidos, que é 1/3 parte. Esses anjos, que um dia foram anjos bons também, foram anjos perfeitos e santos, são demônios que existem hoje porque existem a serviço de Satanás. Tá bem? Logo depois, então, nós aprendemos lá em Apocalipse que o pecado começou onde? Começou no céu. Tá bem, irmão? O pecado começou no céu. Então, veja bem, no lugar de garantia onde tudo era perfeito, tudo era santo, foi lá que começou o mal, que começou o pecado. E qual foi o pecado que Satanás colocou no seu coração? Nasceu dentro dele. Em Isaías capítulo 14, versos 12 a 14, nós lemos lá o texto. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, o grande desejo de Satanás, a coisa que ele mais queria era o quê? É ser semelhante a Deus.
queria ser igual a Deus. Ele colocou no coração que ele queria ser igual a Deus, e que ele seria como Deus, e que ele seria maior que Deus, e que ele se assentaria no trono de Deus, e que ele venceria Deus. Mas, como nós dissemos, a criatura não pode ser maior que o seu Criador. E o que Satanás nutriu no seu coração para lutar contra Deus foi o quê? Foi a inveja. Ele tinha inveja de Deus, porque ele queria o poder de Deus para ele. Ele sempre foi fascinado pelo poder. Então, ele tem essa obsessão até hoje por poder. Só que ele quer todas essas coisas para fazer o mal. Como nós sabemos, ele, quando deixa de ser Lúcifer, o anjo de luz, se torna em diabo Satanás. Outros nomes para ele é o dragão, a antiga serpente, são os nomes que a Bíblia dá ao diabo Satanás. Mas nós vamos ver isso em estudos posteriores, tá bom? Na verdade, ele queria tomar o lugar de Deus. Então veja bem, quem criou ele? Deus não criou o diabo, Deus criou um anjo bom, chamado Lúcifer. Lembra que eu falei? E a Bíblia fala, Lúcifer significa o quê? Anjo de luz, portador de luz. Isso está em Ezequiel 28, versos 13 a 16, quando Ezequiel, esse texto se refere a Lúcifer antes da queda. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Então nós encontramos o texto bíblico que, de fato, Lúcifer foi criado. Ele não é eterno como Deus, ele foi criado por Deus. Os anjos foram criados por Deus. Então veja bem, ele foi criado perfeito, no entanto, nasceu dentro dele a inveja, que é um mal tremendo, e esse mal se apegou e criou todo esse celeuma, essa guerra no céu contra Deus. Infelizmente, ele veio para cá, fazendo com que os nossos primeiros pais pecassem, Adão e Eva, e por isso que nós estamos imersos nesse mundo de pecado. E qual é a obra principal de Satanás? Em João, verso 8:44, Jesus foi muito bem claro, falando as palavras para alguns seguidores, algumas pessoas que seguiam Jesus, mas que não eram sinceras, eram críticos de Jesus, onde Jesus diz claramente para eles que Satanás foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio dele, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então veja bem, mentira nunca foi uma coisa de Deus, uma coisa da perfeição, uma coisa do céu. Isso nasceu no coração de Lúcifer, no coração de Satanás, tá? Então, é algo que nasceu com ele. Então, quais são as características diretas de Satanás? De muitas, diretas logo de início. Ele é mentiroso e enganador. Ele começou no céu essa intriga com Deus e mentiu contra Deus. Então, ele seduziu, como o texto bíblico diz, as nações, seduziu os outros anjos, formou uma mentira, contou para os anjos que acreditaram nele se tornaram anjos do mal com ele e foram expulsos dos céus. Então, o que ele fez? Ele enganou os anjos dos céus, mas não satisfeito, quando ele é expulso do céu, ele vem para cá, para a terra, onde ele engana Adão e Eva. Por isso, os nossos primeiros pais pecaram. Então, Adão e Eva foram as primeiras pessoas, os primeiros humanos que foram enganados por Satanás. Lá em Gênesis capítulo 3, versos de 1 a 4, nós encontramos a descrição de como Adão e Eva caíram. Lembra que nós já estudamos no estudo anterior, eu já havia falado para o senhor, Gênesis 3, de 1 a 4. E então Satanás, encarnado na serpente, na cobra, disse à mulher: do fruto das árvores do jardim nós comeremos. Foi que Eva respondeu para Satanás, né? Quando Satanás perguntou, é verdade que Deus disse que vocês não devem comer de todos os frutos das árvores que há no jardim? Então Eva responde, do fruto das árvores do jardim nós comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Mas o que Deus tinha dito? Deus tinha dito que se comessem do fruto, morreriam. O que Satanás faz com Eva? Mente para Eva. Ele tenta enganá-la, como infelizmente ele enganou. Ele seduziu Eva, contando uma mentira, dizendo que não morreria. Eva caiu, Adão caiu, isso é desobediência, é o que trouxe o quê? O pecado. E o pecado logo em si traz o quê? A morte. Então Satanás enganou Adão e Eva no jardim do Éden. E qual é a consequência do pecado? Romanos 6:23 responde, o resultado do pecado é este. O que diz Romanos 6:23? Porque o salário do pecado é a morte,
Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Compreende? Então, o homem pecou, então o salário a paga pelo pecado, pela desobediência é o quê? É a morte. O resultado da desobediência levou à morte. Mas, felizmente, Deus já tinha um plano formado para resolver esse problema, que era o nosso resgate. Por isso que o final do verso, Romanos 6:23, diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso que Cristo Jesus veio a este mundo morrer por nós. Sofreu para nos dar direito, nos dar de volta a vida eterna. Porque o homem foi criado perfeito para nunca morrer, mas por causa da desobediência, pecou, logo passou a morrer. Mas Deus resolveu esse problema, então, dando de volta para o homem a vida eterna através da morte de Jesus. Então, só resta nós, homens, aceitarmos Jesus como nosso Salvador pessoal, crermos nele e obedecermos eles, às prescrições de Deus, à lei de Deus, à vontade de Deus. Então, veja bem, o salário do pecado é a morte. E em Gênesis capítulo 3, verso 15, nós encontramos a primeira promessa de Deus após a entrada do pecado. Qual é ela? Lá está escrito, Deus, assim que Satanás conseguiu com que Adão e Eva pecassem, Deus chega para Satanás e diz, Gênesis 3:15, eu vou colocar inimizade entre você, Satanás, e a mulher. Então Deus diz, eu porei inimizade entre ti e a mulher. Deus estava falando para Satanás. Entre a tua descendência, entre a descendência de Satanás, que seriam os filhos do mal, os frutos do pecado, os anjos do mal, haveria o quê? Inimizade. Porque o homem não tem relacionamento com Satanás. O homem de bem não tem. Infelizmente, o diabo tem as obras dele. Há pessoas até que o servem, certo? Como é o caso de muitas manifestações satânicas em tudo quanto é lugar que há, inclusive dentro de igreja, infelizmente, tem essas manifestações satânicas, mas o homem de bem que procura Deus não vai ter amizade com Satanás, com o mal. Por isso Deus diz, eu porei inimizade entre ti e a mulher, certo? Entre a tua descendência e o seu descendente. O seu descendente, quem que é? O descendente da mulher, Jesus. Pode ser interpretado de duas maneiras. Pode ser a mulher literal, Maria, que era mãe de Jesus, certo? Então, o descendente de Maria era qual? Jesus Cristo. Por isso Deus diz, eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência da mulher, que é Jesus. Esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a outra referência, como eu expliquei já no vídeo de 1 hora e 45 minutos, tá certo? O senhor pode ouvir lá, eu deixei isso bem explicadinho, só não tinha aparecido o slide, que mulher em profecia, na Bíblia, significa igreja, a igreja de Deus, não é a igreja a quatro paredes, é a igreja seguidora de Jesus, os filhos de Deus, os crentes que são fiéis e seguem a Jesus, é a igreja de Deus aqui na terra. Então, a descendência da mulher, a descendência de Jesus é a sua igreja, tá certo? A descendência, eu vou mostrar isso depois profeticamente na Bíblia, mostrando que em profecia mulher significa a igreja de Deus. Tá bem, irmão? E conclui dizendo, Jesus ferirá a cabeça da serpente, quando se quer matar uma cobra, tem que ferir na cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Se refere à morte de Jesus na cruz do Calvário, onde definitivamente, no Calvário, Jesus vence. Jesus já havia vencido, mas foi o dia D da vitória de Cristo, foi a morte de Jesus na cruz do Calvário. Aí lembra que eu fiz a colocação, que na verdade foi lá no Éden que Satanás ficou sentenciado mesmo à morte, na árvore do conhecimento do bem e do mal. Lembra que eu falei? Então a árvore do conhecimento do bem e do mal não é uma árvore maldita, nem o fruto, tudo era santo, porque Deus não cria coisas malditas, Deus não cria o mal. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal e o fruto da árvore não são coisas más. Ambos eram santos, são propriedades de Deus. Mas, porém, Deus colocou uma lei, uma ordem, já advertindo Adão e Eva, não comam do fruto. Então, o que está em jogo, volto a dizer, e o senhor pegou muito bem, que eu sei que o senhor entendeu, porque o senhor já me falou, tal, que não foi comer do fruto
da árvore do conhecimento do bem e do mal que entrou o pecado. Foi por causa da desobediência. Adão e Eva decidiu deixar de ouvir a Deus para ouvir a Satanás. Isso é desobediência. Isso é deixar de seguir a Deus para seguir a Satanás. E quando a gente deixa de seguir a Jesus para fazer a obra de Satanás, as obras dos homens, isso é pecado. E seguir homens só vai nos levar à morte. Seguir Satanás só vai levar à morte, porque Satanás não pode dar vida para ninguém. Ele não cria nada, o Criador é Deus. O senhor entende? Então, lá no Éden, na árvore do conhecimento do bem e do mal, foi a maneira que Deus enquadrou Satanás para vencê-lo definitivamente. Porque Satanás é orgulhoso, é um cara que só quer vencer, só quer tirar vantagem de tudo. E nunca passou pela mente do diabo humilhação, perder, nunca passou. E morte significa o quê? Perder. É humilhação. Por que nós choramos quando alguém morre? Porque a gente sabe que foi o fim, acabou. E ele, como é muito orgulhoso, ele não ia se sujeitar a isso. Então o negócio dele é só sempre estar por cima, ter o poder e mandar. Deus. E como eu expliquei, quando a gente vai às páginas da Bíblia, Satanás sempre quer imitar a Deus em tudo. Ele quer parecer a Deus em tudo. Ele quer tudo que é de Deus. Aí Deus, já sabendo disso, porque Deus conhecia e conhece Satanás, porque foi Deus quem criou ele, Deus sabendo como é que era o coração de Satanás, Deus sabia. Ele só quer glória, não quer saber de sofrimento, de humilhação. Até por isso Deus então resolve se fazer homem. Veja, Deus é poderoso, ele ia se diminuir ao homem para quê? Mas ele passou por essa prova, ele se diminuiu, se fez pequenininho como nós, como homem, certo? Veio viver entre nós, veio sofrer, ser humilhado até a morte, e ele morreu. Só que Satanás não contava com essa atitude de Deus, com essa aposta de Deus que Deus fez, né? Esse investimento que Deus fez, que Deus pensou, se for para morrer, eu vou morrer. Quem tem que morrer não é o homem? Só que o homem já tinha falhado o primeiro teste, que foi lá no Éden. Então, um homem precisava pagar a pena pelo pecado. Aí, então, Deus pensou, então eu vou me fazer homem e pagar a pena do pecado pelo homem. O que é isso? Isso é amor. Amor pelo homem. Amor pela criatura criada. Porque Deus nos criou a nossa imagem e semelhança. Deus criou nós a imagem e a semelhança dele. E você acha que Deus ia entregar de mão beijada uma coisa que é dele, Deus, para Satanás? Mas nunca iria. Você acha que Deus ia entregar para Satanás a imagem e a semelhança dele de graça para Satanás? Mas nunca. Então Deus investiu tudo. Deus foi as últimas consequências. Então ele disse, se for preciso morrer, eu vou me... Porque quem tinha que morrer para pagar a pena do pecado era um homem. Como era impossível para o homem fazer isso, aí Deus falou, eu vou morrer pelo homem. Só o que Satanás não contava é que Deus tem o poder até sobre a morte, porque Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. Então, na ressurreição de Jesus, Deus deixou bem claro, definido, que ele, Deus, tem poder sobre qualquer coisa, inclusive a morte, porque Deus venceu a morte. Entendeu? Então, Satanás não queria passar por essa humilhação, morrer. Você acha? Então, houve uma coisa que Satanás, por mais que ele queira parecer a Deus, ele não conseguiu fazer. Qual é? Morrer pelo homem. Ele não ama o homem. E Deus morreu por amor. Então, Deus venceu Satanás ali, na cruz do Calvário, onde ele morre, mas ele ressuscita. E Satanás é o inimigo vencido. E haverá o tempo certo, que Jesus prometeu voltar para buscar os seus escolhidos, aqueles que lhe obedecerem, certo? Nós vamos estudar isso futuramente. Quem é o povo de Deus? Quem é os que serão salvos? Quem são aqueles que estarão no céu salvos e viver para sempre por toda a eternidade? Então, irmão Ricardo, a essência da lição de hoje foi essa. Deus prometeu que Satanás seria vencido e ele venceu Satanás lá na cruz do Calvário. Eu gosto de pensar que ele venceu Satanás lá no Éden, justamente na árvore do conhecimento do bem e do mal, onde Satanás foi de gaiato, porque ele é atrevido, pensando que ia fazer o mal para o homem, mas desculpa a expressão que eu vou usar, quem se deu mal foi ele, quem se estrepou foi ele, quem se ferrou foi ele. Tá certo? Quando ele pensa que fez mal para o homem,
ele mesmo deu a própria sentença dele, porque a árvore do conhecimento do bem e do mal era onde estava para decidir, me permita usar essa expressão, decidir a sorte do homem, para a vida ou para a morte. Mas como o homem foi lá e comeu do fruto e ficou condenado à morte, certo? Satanás pensou que obteve vitória sobre o homem, mas Jesus só esperou aí mais 2.000 anos, ok? Mais 4.000 anos. 4.000 anos depois que Adão e Eva pecaram, está lá Jesus morrendo, mostrando para Satanás que ele, Deus, tem o poder sobre a morte. Isso é uma coisa que não pertence a Satanás. Então, resumindo, Satanás, quando pensou que venceu, ele é que foi vencido. Por isso que eu digo lá que a árvore do conhecimento do bem e do mal, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, foi uma arapuca que Deus montou para pegar Satanás, porque ele sabia que Satanás ia lá. Ele é atrevido, né? Mas lá ele montou e foi lá que ele venceu, porque Satanás foi de gaiato pensando que ia vencer, mas ele é que foi vencido. Meu querido irmão Ricardo, essa é a lição número 4. Eu só fiz aqui esse resumo para te mostrar os slides, porque no slide, na gravação anterior, esses slides não saíram. Que Deus te abençoe. Ouça, sim, o slide anterior de 1 hora e 45 minutos, mas aqui estão os slides com a essência daquilo que foi mostrado. Que Deus te abençoe, irmão. Uma boa noite, um bom dia, já é bom dia, né? E a gente se fala durante o dia. Até mais, um abração da irmã. Que Deus abençoe o senhor. Até mais, irmão. Tchau, tchau.